Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou a professora Elígia Filgueiras, sou professora da Universidade do Estado do Pará. Quero conversar com vocês sobre o antropoceno e a necropolítica na Amazônia brasileira. Bom, primeiramente, o que é antropoceno? Esse termo foi usado por Crutzen e Stormen em 2000. Eles estavam procurando uma palavra que pudesse descrever como os impactos das atividades humanas nos ecossistemas globais influenciava os ciclos biogeoquímicos e até estava deixando uma assinatura geológica. Outros termos que a gente pode encontrar são antropozoico, de Stoppani, de 1873, e Antroceno, de 1992, por Andrew Hawkins. Bom, isso aqui é só para mostrar para vocês um quadro, né, das eras geológicas do planeta Terra. Lembrando que o planeta tem cerca de 4,6 bilhões de anos. E o que a gente vai conversar um pouquinho é sobre o Pleistoceno e o Holoceno. E após o Holoceno seria considerado o Antropoceno. Muito bem. Quando é que iniciou, segundo alguns especialistas, o Antropoceno nas florestas tropicais? Começou quando apareceram os caçadores-coletores, ou seja, os Homo sapiens, né? E eles começaram a provocar a extinção de vários animais, tá? Essas florestas tropicais do Pleistoceno, elas possuíam grande número de animais de médio e grande porte. Eles podiam chegar até 45 quilos, por exemplo. O Stegodon, né? O Gonfotérios, que são da família dos elefantes. Aqui a gente retrata uma caça desses animais por um grupo de caçadores-coletores. Nós temos as preguiças gigantes, não, essa aí não, brincadeira, a Megalonyx, né? E os diprodontídeos lá na Austrália. Esses animais, eles eram muito importantes porque eles tinham um papel ecológico muito importante na manutenção dessas florestas. Ao mesmo tempo, quando eles se alimentavam desses vegetais, eles dispersavam essas sementes. Tá? Então, houve uma extinção considerável dessa megafauna no Pleistoceno, e essa extinção é a grande culpada da mudança do estoque de carbono, e por causa disso a gente tem as modificações de certas espécies de plantas aqui na bacia amazônica. A presença do Homo sapiens, dos caçadores-coletores, é muito visível nas ilhas oceânicas, tá? Porque eles caçavam e chegaram a modificar as paisagens regionais e ecológicas e reformular essas paisagens, né? Fazendo a translocação desses animais para animais e plantas entre as ilhas, né? Então, o exemplo que a gente menciona na Melanésia, existem pequenos mamíferos marsupiais como esses que estão aí na foto, o texugo e o falange, entre as ilhas, né? Eles estão amplamente distribuídos pelas várias ilhas da Melanésia, provavelmente porque eles eram carregados por esses caçadores-coletores. Igual a gente, quando a gente vai viajar, a gente leva os nossos lanchinhos, né? No caso deles, eles levavam esses animais, alguns escapavam e aí colonizaram essas ilhas. Outro termo que a gente vai conversar se chama necropolítica. Eu vou usar como exemplo o trabalho de Zagato e Souza, de 2020, a necropolítica ambiental nos quilombos lá da Bahia. Tá? Eles usaram uma crítica de Achille Mbembe, em 2018, em relação à biopolítica de Michel Foucault. O Foucault, em 2007, falou sobre o biopoder. Explicando rapidamente, o biopoder é quando eu decido que pessoas devem viver e as que devem morrer. Tá? Eu tenho o poder nas mãos e eu decido que características as pessoas devem ter e as outras, e com isso eu decido sobre a vida delas. É mais ou menos o que acontece no nazismo, tá? No nazismo, houve a eliminação, né, de judeus, de ciganos, de homossexuais, enfim.
E o necropoder parte dessa noção do biopoder, né? Mas ela tem reconfigurações de relações entre resistência, entre sacrifício e terror, criando mundos da morte, né? As várias populações são submetidas a circunstâncias, né, que dentro do necropoder pode ser considerado como morto-vivo. Exemplo, eles relatam lá que houve uma explosão de um navio, foi liberado vários gases tóxicos, muitas pessoas se contaminaram, tiveram náusea, passaram mal, etc. E quando os quilombolas foram lá reclamar, eles disseram: procurem os nossos advogados, procurem as nossas seguradoras, elas que vão cuidar dessas coisas, não é com a gente. Então, primeiro passo, distanciamento social, né? Então, depois disso, eles foram atrás do poder público para poder se respaldar, arranjaram documentos, laudos médicos. Aí vem a segunda parte, que é o descrédito, né? Eu desconfiguro, eu descredibilizo, né, esses documentos oficiais. E eles também relataram, os quilombolas, que houve perda de animais, de pesca, eles não conseguiam pescar. E eles foram reclamar também e a empresa disse que a culpa de tudo isso eram os próprios quilombolas que pescavam com bombas. Então, mais uma característica é que a culpa é sempre do outro indivíduo, nunca é da empresa, nunca é da indústria, é sempre da outra pessoa, tá? E foi constatada uma morte de uma criança depois de algum tempo, tá? Então, visitem, é muito importante. E lembre-se desses conceitos que a gente vai falar daqui a pouco. Então, nessa conversa, eu quero refletir sobre a origem do antropoceno e o que a gente pode esperar do progresso humano e suas implicações ao ecossistema amazônico. Para isso, o que a gente fez? Eu fiz uma revisão integrativa, visitei esta revista aqui, que é especialista em antropoceno, visitei o Cielo e o Google Scholar de 2015 a 2021, usei as palavras-chave dos descritores Antropoceno, Amazônia, Brasil, Necropolítica e os operadores booleanos ou e. Incluir artigos científicos completos produzidos na realidade brasileira, tanto em inglês quanto em português, e excluir esses grupos aqui, tá bom? Muito bem, isso aqui é só um resumo do fluxograma. No total, eu tive 94 artigos, trabalhos, e no final eu fiquei com 29, levando em consideração essas palavras-chave. Quais são os resultados? A gente achou que a floresta amazônica é responsável por 35% do carbono emitido pelas florestas tropicais no mundo, e o ponto inicial do antropoceno na Amazônia pode ser considerado a fase que a gente chama de grande aceleração, lá na década de 50, quando começou a ideia de que vamos colonizar a Amazônia, vamos fazer a Amazônia desenvolver, tá? Apesar de todas as coisas, a Amazônia tem uma história reconhecida de sucesso, de redução de taxas de desmatamento nas últimas décadas, segundo esses autores, mas ela ainda apresenta várias situações como queimadas, agricultura, pecuária, hidrelétricas, mineração. E aqui, só para a gente entender um pouquinho a dinâmica dos regimes de incêndios, né, de incêndios na Amazônia. Então, a gente tem a expansão da agricultura, a gente tem a construção, né, abertura de estradas, corte de madeira, que acaba fragmentando essa floresta, aumenta o desmatamento, isso vai decair a taxa de precipitação, vai savanizar essa área e vai influenciar na mudança climática. Essa mudança climática, por sua vez, vai aumentar o risco de incêndio e provocar os incêndios propriamente dito. O incêndio, por sua vez, aumenta a taxa de desmatamento, né? E há também um aumento de carga de combustíveis, tá? Mas os regimes de incêndio na Amazônia, ela não tem só ela é um complexo, né? Tem o ser humano, que a gente chama de antropogênico, né?
as questões antropogênicas, tem o clima com baixa umidade, estações de seca, baixa precipitação, né, acabam influenciando no regime de incêndios, mas a instituição também é responsável. Se você não tem reservas, se você não reforça, se você não dá apoio para as áreas protegidas, ok? Hidrelétricas, a gente vai só conversar rapidamente. Aqui no estado do Pará temos 5, mas apesar de termos as 5, inclusive 2 principais, a gente tem a energia, uma das energias mais caras do Brasil, né? E quando a gente vai procurar as razões, é porque tem muito gato, tem muita perda de energia, então a gente tem que cobrar do consumidor. Porque na Amazônia tem pouca gente morando, então se tem poucos compradores, o preço aumenta. Porque aqui não tem incentivos fiscais, então os impostos são muito caros, então a gente vai ter que repassar para o consumidor. Porque a Amazônia é muito longe, enfim, são várias situações, mas é sempre assim, a culpa do outro, né? Por isso que a gente chama de necropolítica. A mineração, apesar do estado do Pará ser o estado brasileiro que mais exporta produtos minerais, ele arrecada bastante, ele gera empregos com isso, mas a gente tem vários acidentes ambientais. Eu destaco esse de 2018 em Barcarena, né, onde houve esse acidente, vazamento de barragem de mineradora, e houve as reclamações, houve doenças, o Ministério Público fez um laudo baseado no Instituto Evandro Chagas, que foi desacreditado pela mineradora, tá? Fora isso, a gente tem sobre a exploração de recursos naturais, pesca de arrasto, agropecuária, questões latifundiárias, e a gente sabe que a Amazônia importa commodities, né? Perdão, a Europa importa commodities da Amazônia, mas eles são muitas vezes ligados à violência, a assassinatos, a massacres, a trabalho escravo e outras coisas, né? Além disso, a gente tem muito o discurso da obsolescência programada, ou seja, desliga a torneira, não toma banho demorado, né? Não joga a garrafa PET fora, tem que reciclar, né? Você compra um perfume e aí existe a ideia, né, de você comprar o refil para não ter que gastar, não poluir mais. Mas o refil vem num plástico, né? Então, eu indico para vocês assistirem a Esqueça Banhos Mais Curtos, é um documentário rapidinho chamado em inglês, Forget Shorter Showers, está lá no YouTube disponível, onde ele mostra que o consumo pessoal, essa divergência entre o consumo pessoal e o consumo das indústrias, né? A gente não gasta tanta água quanto a agricultura, quanto a pecuária, quanto as indústrias em si, né? Mas a culpa é sempre nossa, a gente que está gastando muita luz, a gente que está gastando muita água, ok? O que a gente faz com essas coisas? Tá? Além disso, espaços que poderiam ser para o público foram tomados, né? E a gente acaba perdendo com isso. O pessoal diz, mas a gente come carne, a gente quer mais carne, tudo bem, vamos desmatar para colocar mais gado, porque a gente precisa de mais carne no mercado. Em compensação, hoje o preço está horrível, né? Está muito cara a carne. A carne está se tornando um produto gourmet, né? Então, essa história não bate. A gente tem muitas áreas, mas eu prefiro vender em dólar, né? Do que... enfim. Bom, hoje atualmente, a gente está com a doença da urina preta, que vem de peixes, e aí a gente também está escutando o discurso de, olha, come o peixe da piscicultura, né? Mas também é um produto caro, tá? O que a gente pode fazer? Existem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que é a Agenda 2030. Até 2030, a gente teria que atingir esses 17 objetivos. Já está rolando desde 2015. Ele destaca estabelecer e nutrir os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas. Isso é muito importante, tá? Então,
Aqui a gente precisa realmente empoderar as comunidades, as populações. Destaco aqui o caso de Carauari, no Rio Juruá, lá no estado do Amazonas, que a própria comunidade, em suas associações locais, se juntaram a ONGs, universidades e empresas e começaram a desenvolver a economia circular, né? O manejo sustentável de vários produtos naturais, conservando a biodiversidade, estabelecendo o bem-estar local, né? Então, fortalecer essas associações de base comunitária seria uma das... e empoderar essas comunidades, tá? Bom, para finalizar, o Brasil enfrentará um clima diferente e mais seco no sul da Amazônia nas próximas décadas, segundo os estudos. Essa porção sul, ela é muito úmida para produzir grande quantidade de biomassa, mas é seco o suficiente para permitir a ocorrência de incêndios. Então, o clima vai mudando, a área vai se tornar mais suscetíveis a queimadas. E esse controle desses surtos e a redução das emissões de carbono devem ser estratégias muito bem planejadas através de políticas públicas, que a gente tem que cobrar isso dos governos, né? E vai ser muito difícil. Mas é uma grande tarefa que o Brasil tem que enfrentar daqui em diante, ok? Essas são as nossas referências. Espero que vocês tenham entendido. Vamos conversar mais. Um abraço. Até lá.